Sejam bem-vindos a mais um Liderança e Sabedoria, mais uma oportunidade de você aprender um pouco mais sobre liderança e sobre gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e nos próximos minutos eu vou compartilhar com você um pouco da minha experiência ao longo desses anos, gerindo pessoas, gerindo empresas. Por isso é tão importante que você anote o que eu vou compartilhar. O tema de hoje é os desafios da liderança. Cleiton, por que os desafios da liderança? Qual é a linha que você vai seguir hoje? Já vou te explicar aqui para você poder entender. Muita gente fala assim, eu não quero ser líder. Deus me livre de ser líder. Pode ver que muita gente tem essa rejeição. Por quê? Porque ser líder não é para qualquer um. Eu preciso já ser muito direto com você aqui. Ser líder não é para qualquer um. Partindo deste princípio, por que não é para qualquer um? Porque existem grandes desafios. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. Vou trazer aqui 5 desafios, existem mais, são vários, mas eu peguei 5 que geralmente pegam para algumas pessoas. Então, por isso que eu quero que você anote, porque olha só, se você já é líder, você vai anotar esses 5 pontos e você vai identificar que realmente no seu dia a dia se torna um grande desafio. É algo que é muito difícil para você. Se você não é, talvez seja justamente esse o bloqueio que você tem, porque você não quer encarar esses desafios. Por isso que é importante você anotar para depois você refletir na aula de hoje. Antes de falar os 5, eu queria só te pedir uma coisa. Coloca seu nome de onde você está nos acompanhando. O que eu reparei? Que eu estou sempre acompanhando os comentários. Repare que tem sempre uma curtida lá, tem uma mãozinha ou tem algum comentário. Eu reparei que tem pessoas que toda semana estão presentes. Então, meu muito obrigado pela sua lealdade, pela sua fidelidade, por você estar aqui presente toda semana, aprendendo, anotando, e por consequência, é só questão de tempo, seu crescimento, as coisas vão acontecer na sua vida. Talvez alguns vão falar assim, olha, você teve sorte. Não é que você teve sorte, é você se dedicou. Você é uma pessoa dedicada que quando você aprende algo, você aplica. Por isso que eu peço para você colocar o nome, porque eu estou vendo alguns nomes se repetindo toda semana. Parabéns, obrigado por você estar aqui, mas coloca aí o seu nome, a cidade ou país, porque existem pessoas de vários países aqui acompanhando a gente. Mas vamos lá. Aula de hoje, os desafios da liderança. Por que é difícil se tornar um líder? Porque a liderança não é para qualquer um. Vamos lá, quero que você anote. Primeiro desafio, primeira coisa que pega para algumas pessoas. Liderança tem a ver com pessoas, porque ela precisa lidar com pessoas. Gente, para algumas pessoas, ter que lidar com pessoas é um desafio. Gente, é assim, a última coisa que ela quer é ter que ficar lidando com pessoas. Então, o primeiro desafio da liderança é justamente esse, porque liderança tem a ver com pessoas. Eu falei isso no episódio anterior. Que liderança tem a ver com pessoas. Então, quando você entende isso, que você vai precisar lidar com pessoas, como assim, Cleiton? Eu tenho que lidar com o emocional das pessoas, eu tenho que lidar com o humor das pessoas, eu tenho que lidar com o comportamento delas. Não quero, eu não tenho saco para isso, eu não tenho paciência. É mais ou menos assim. Aí muitos já desistem. O primeiro desafio que você tem na liderança é ter que lidar com as pessoas, porque a liderança nada mais é do que você conseguir o resultado que você necessita, que você busca, através das pessoas. Muita gente confunde, muito líder confunde, ele acha que é ele colocar a mão na massa, e não é. Tem a ver com pessoas, só que é um grande desafio. Aí olha só que interessante, por que eu trouxe esse tema hoje? O que você não percebe é o seguinte, você fala assim, eu não quero ser líder porque eu não quero ter que ficar lidando com ninguém. Mas na sua vida, você lida com pessoas todos os dias. Então, não muda muita coisa. Porque, exemplo, eu não gosto de gente folgada. Na liderança, você vai ter gente folgada, mas na sua vida você conhece gente folgada. Eu não gosto de pessoas que se comportam assim, mas na sua vida você tem pessoas que se comportam assim. Eu não gosto de pessoas que são preguiçosas, mas na sua vida você tem pessoas que são preguiçosas. Então, olha só, você já faz isso. E nunca parou para pensar, nunca percebeu isso. Lidar com pessoas pode ser o bloqueio que você tem, por isso você não se tornou líder. Lidar com pessoas pode ser o bloqueio que você tem, por isso que a sua liderança não é de alta performance. Porque esse, sim, é o grande desafio que você tem. Então, por isso que lidar com pessoas... Como que você vai lidar com a crença de uma pessoa? Como que você lida com uma pessoa traumática? Uma pessoa traumatizada? Como que você lida com uma pessoa que se auto-sabota? Como você lida com uma pessoa que tem insegurança e tem bloqueios, morre de medo? Mas é necessário. Cleiton, me dá um caminho então para eu aprender a lidar com as pessoas? Aprenda a lidar com você. A minha gestão melhorou muito quando eu passei
a lidar com as minhas emoções, com o emocional do Cleiton, quando eu passei a entender, olhar para dentro e entender como eu funciono. E aí, automaticamente, eu olhando para dentro, eu me torno mais tolerante com as pessoas. Eu consigo entender um pouco que cada um funciona diferente. As coisas não vão sair do meu jeito, 100%. As pessoas não pensam igual ao Cleiton. As pessoas não têm o mesmo gosto do Cleiton. Aí você passa a respeitar. Automaticamente o relacionamento melhora. Então, olha só, quer um conselho para você aprender a lidar com pessoas? Aprenda a lidar com você. Exemplo, qual é o não mais difícil de dar? Não é para as pessoas, é o não para você. Que é aquele momento que você não quer fazer algo, mas é necessário. Ou que é aquele momento que você quer fazer algo, mas você não pode. Então, porque você aprendeu a lidar com as suas emoções, você consegue lidar com mais facilidade com as pessoas. Esse é o primeiro desafio na liderança, lidar com pessoas. Segundo desafio, se comunicar. Cleiton, como é difícil. Você fala uma coisa, eles entendem outra. Você pede uma coisa, eles te trazem outra. Você fala de maneira bem explicada, bem detalhada. Eles falam que entenderam, mas eles não fazem. Gente, isso é normal. A comunicação não é uma particularidade da liderança. A comunicação é um desafio que nós temos na vida. Eu vou te dar um exemplo aqui, para quem é casado. Você consegue se comunicar com a sua mulher? Coloca aí, vamos para a nossa interação aqui. Não tem a ver com o assunto, mas tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Você consegue se comunicar com o seu cônjuge? Então, assim, pode ver, a sua esposa fala uma coisa e você entende outra. E você tem certeza, fala, não, ela não falou isso não, Cleiton. Ela falou outra coisa, mas ela está sempre falando, você nunca presta atenção no que eu falo, você nunca entende o que eu falo. Quem aqui já passou por isso? Da mesma maneira, seu marido fala uma coisa e você entende outra. A comunicação do homem é muito prática, é muito assim, pega ali. A da mulher não, pega ali o quê? Você está falando o quê? Tem que explicar, pega ali aquele quadro que está na parede ali, do canto direito. Então, a comunicação do homem, a comunicação da mulher é diferente. Na liderança não é diferente. Por isso que se torna um grande desafio. Então, olha só, a comunicação é um dos desafios que nós temos na liderança, mas você nunca pode pensar que é um dos desafios que nós temos na vida. Então, exemplo, você tem dificuldade de se comunicar ou entender as pessoas? Escreve aí nos comentários, Cleiton, eu tenho dificuldade com a comunicação. Não necessariamente sua, mas às vezes das pessoas que você convive. Mas vamos lá para a interação, coloca aí, eu tenho dificuldade na comunicação. Porque eu falo uma coisa, as pessoas fazem outra. A comunicação é nossa responsabilidade, eu sempre trago isso aqui para você. Mas talvez por ser um grande desafio, por isso que a sua liderança é tão difícil. Por isso que a sua liderança é tão pesada. Porque esse é um dos desafios que o líder tem. Qual é o intuito da aula de hoje? Que você entenda que, olha, isso daqui faz parte da liderança. Você vai ter que passar por isso. Não é uma particularidade sua. A maioria dos líderes passam por isso daqui. Se comunicar é um desafio para todos os líderes. Por quê? A comunicação envolve gerações. Então, se você é de uma geração e a sua equipe é de outra geração, você já tem um desafio. A comunicação tem a ver com o seu tom de voz, a comunicação tem a ver com a maneira como você está vestido, a comunicação tem a ver com o ambiente, o momento em que você falou aquilo, por isso que é um grande desafio. Então, fique em paz. Esse desafio que você tem, eu também tenho. Cleiton, você tem um desafio aí com a sua equipe? Que para você deve ser tranquilo. Claro que não. Eu passo pelo mesmo desafio que você. Eu preciso entender qual é a melhor linguagem que eu vou utilizar com eles para eles poderem realmente fazer aquilo que eu preciso. E esse é o segredo da liderança. É isso que é gostoso. Não tem uma linha, faz isso que vai dar certo. É você observar, são os detalhes. Então, comunicação é o segundo ponto aqui, que é um dos desafios que nós temos na liderança. Terceiro desafio, delegar e não colocar a mão. Olha só, partindo do princípio que é muito difícil lidar com pessoas, partindo do princípio que é muito difícil se comunicar, qual é a chance de você conseguir delegar? Você não delega, você vai lá e faz. Por isso você tem tanta dificuldade em delegar, porque você não tem o quê? Paciência. Você vai lá e faz. Fala, Cleiton, vou ficar meia hora explicando, depois a pessoa vai fazer errado, deixa que eu faço. Só que você não percebeu que isso está acabando com você. Você está ficando sobrecarregado. Você está ficando exausto. Você está ficando cansado mentalmente. Porque isso está acabando com você. Então, é importante você entender isso. Delegar é necessário. Não se trata de você querer. Se trata que é necessário. Partindo do princípio que é necessário, você precisa fazer. Aí, olha só que interessante. Só que para delegar, você precisa saber lidar com a pessoa. Você precisa saber se comunicar com a pessoa e ter clareza quando você direciona.
Se você desenvolver isso, você está no caminho para se tornar um líder de alta performance. Olha que interessante. Mas porque você não quer olhar para isso, você não quer melhorar sua comunicação, você não quer melhorar o relacionamento com as pessoas, você não quer delegar, por isso que a sua liderança é tão pesada e por isso que os resultados não acontecem como você realmente gostaria. Eu tenho que te falar isso. Então, delegar não se trata de você querer, se trata da necessidade, é preciso. Quanto menos você delega, mais você retarda o seu crescimento. Guarde isso. Quanto menos você delega, mais você retarda o seu crescimento. Por quê? Sozinho você não consegue fazer tantas coisas. Você está na fase 5 e ainda faz atividades da fase 2, da fase 3, esquece. Seu dia vai ser um dia puxado, você vai chegar em casa cansado, sentimento de que trabalhou muito, ainda tem muita coisa para fazer. Chega uma hora que isso começa a se tornar um peso, chega uma hora que a liderança que você tanto sonhou se torna um pesadelo. Mas não é porque liderar é um pesadelo, é porque você está errando, porque você não delega, porque você quer abraçar o mundo, porque você acha que as pessoas não vão fazer igual a você, e não vão mesmo. Sempre falo isso aqui, você já ouviu isso. Mas centralizador como você é, tendo dificuldade de delegar, outra coisa, isso não é uma particularidade sua, a maioria dos líderes tem esse problema. Identificar o que realmente eu tenho que deixar ir, tenho que tirar da minha mão, é um desafio para alguns líderes. Mas eu só queria que você entendesse uma coisa aqui sobre delegar. Não se trata de você querer delegar, se trata que é necessário delegar. Se você entender isso aqui, perfeito. Pare de colocar a mão, pare de pagar funcionários para exercerem funções em que você vai lá e executa a função. Você está pagando o cara para não fazer nada. Para com isso. Para de colocar a mão onde não te cabe mais, onde você já não precisa mais fazer aquilo. Faça, para você que é líder, faça aquilo que somente você pode fazer. Eu estava ontem com um dos empresários do LS Club. O LS Club é minha mentoria anual para empresários, e eu estava justamente direcionando isso. Eu cheguei para ele e falei assim, olha, isso daqui, você consegue pedir para alguém fazer? Ele falou, não, isso aí tem que ser comigo, porque eu tenho a visão. Pois é, então isso daqui é que tem que ser o seu foco. Agora, isso daqui que você está fazendo, alguém pode fazer para você? Ah, pode, se for uma pessoa boa, treinada, tal. Eu falei, então isso aqui você delega, isso daqui só você pode fazer. Não misture as coisas. Aquilo que só você pode fazer é onde tem que estar o seu foco. Aquilo que você pode delegar, delegue o quanto antes. Quarto ponto, lidar com a expectativa. A liderança é muito comum a sua expectativa ser um pouco mais elevada. E por quê? Porque a sua expectativa ela está nas pessoas. Toda vez que a expectativa vai para as pessoas, existe uma grande chance de nos frustrarmos. Então, olha só, lidar com a expectativa é muito difícil. Por quê? Porque isso não está na sua mão. O que você pode fazer é controlar. Mas, exemplo, quando você tem um colaborador que você conheceu, contratou ele chegou bem, começou bem, a sua expectativa vai lá em cima. Você fala assim, cara, resolvi o problema, já não vou ter mais que me preocupar com isso. Ó, expectativa gerada. Se você não acompanhar, qual é o risco de você se frustrar? Então, olha só, a expectativa que nós criamos em excesso nos leva às frustrações, nos leva às decepções e, muitas vezes, traições. Como você lida com uma traição? Uma traição de um funcionário que você contratou, que você investiu, que você acreditou, que você desenvolveu, e, de repente, você é traído por ele. Gente, deixa eu te explicar uma coisa, infelizmente isso faz parte do processo. Isso não está na sua mão. Um funcionário que quando você conheceu ele, eu lembro que isso no começo para mim era muito difícil. A primeira loja que eu assumi como gerente de vendas, tinha alguns vendedores que assim, a média dele estava lá embaixo, era para ser mandado embora da empresa. E aí eu sentei, comecei a dar feedback diário, comecei a treinar, comecei a fazer teatro de vendas, uma série de coisas, e aí a projeção começava a subir. Aí passava um tempo, esse vendedor chegava e falava assim, eu quero ir para uma loja maior. E aí, como ele estava com a média boa de vendas, eu não tinha como segurar. Então, assim, eu não concordava, mas eu não tinha como segurar. Porque na outra loja, a tendência era que ele vendesse mais. Então, eu lembro que no começo era difícil, porque eu falava assim, poxa, as pessoas são ingratas, são injustas. Você investe, você cuida, a pessoa não sabia andar, aí eu ensinei a engatinhar, ensinei a andar, agora a pessoa está correndo, ela vai embora e me deixa aqui. Depois de alguns anos que eu entendi que esse era o meu papel. Meu papel como líder é encontrar uma pessoa que não sabe andar, onde eu ensino ela a engatinhar, depois eu ensino ela a andar, depois que ela aprendeu a andar, agora eu vou ensinar ela a correr. E aí quando ela correr,
ela vai seguir o caminho dela. E vai te deixar? Exatamente. Esse é o nosso papel como líder. Eu não posso achar que os colaboradores são meus. Não, eu vou desenvolver, tem que ficar comigo. Não. Quer ir embora? Entende que você cresceu? Ok, eu fiz a minha função. Tudo isso tem um alinhamento com a expectativa gerada. Mas se a sua expectativa estiver fora da realidade, daquilo que realmente acontece na liderança, você vai se frustrar. Por isso que a expectativa é uma barreira para muita gente. Muita gente não quer ser líder porque já se decepcionou. E não quer mais isso para a sua vida. Mas isso é apenas um processo, faz parte. Outra coisa importante aqui, ó, quinto ponto, talvez esse seja um dos principais. Ter paciência. Gente, liderança exige paciência. Por que paciência? Porque as coisas não vão acontecer muitas vezes na velocidade em que você espera. As coisas não vão acontecer muitas vezes da maneira como você gostaria. As coisas não vão acontecer muitas vezes no timing que você precisa, o que você quer. Tudo é questão de processo e desenvolvimento. Se você está desenvolvendo o seu time, se você está investindo nele, é só questão de tempo, eles vão te dar o resultado que você gostaria. Mas você não pode perder as esperanças, você não pode desistir. O problema é que muito líder, só porque ele deu um treinamento de uma semana ou de um mês, ele já acha que pronto, o liderado está pronto. Não é assim. Tem gente que você começa a falar, ela já entendeu. Tem gente que você tem que repetir 3 vezes. Tem gente que você tem que desenhar. Tem gente que você tem que pegar na mão. Existem várias maneiras de você ensinar uma pessoa. Cada um tem o seu time para aprender, para dar resultado. Tem gente que demora para entender, mas quando ela entende, você pode ver, ela não erra mais. Assim como tem gente que aprende rápido e está sempre cometendo erros. Ela não tem dificuldade quando você explica, mas vira e mexe está errando. Então o que é melhor? Você ter um que demorou, mas quando ele aprendeu ele não errou mais, ou aquele que aprende rápido e que erra constantemente? Você viu como é difícil? Os dois estão aí na sua empresa, os dois fazem parte do seu time. Então, qual é o meu conselho para você aqui? Paciência. Qual é o desafio, então? É ter paciência? Não, o desafio é a falta de paciência, que o líder não tem. Pessoas não têm paciência, por isso que ele não quer ser líder, ou por isso que a liderança se torna tão pesada, porque ela não tem paciência com as outras pessoas. Aí, olha só, para você lidar com pessoas, tem que ter paciência? Tem. Para você se comunicar bem, tem que ter paciência? Tem. Para você delegar, tem que ter paciência? Claro que tem, senão você coloca a mão. Para você diminuir a expectativa, tem que ter paciência. Então, você vai ver que tudo que eu trouxe nos 4 primeiros tem uma ligação com paciência. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa paciente? Escreve aí nos comentários. Cleito, eu sou uma pessoa paciente. Ou, Cleito, eu não tenho paciência. Não precisa colocar não tenho paciência com pessoas. Só põe só, não tenho paciência que eu já sei. É um código nosso aqui para você que chegou até aqui. Você é uma pessoa paciente? Escreve aí nos comentários. Cleito, eu sou uma pessoa paciente. Ou, Cleito, eu não tenho paciência. Mas eu preciso te trazer isso aqui. É fundamental na liderança que você tenha paciência. Senão você vai abrir mão de talentos, senão você vai desistir de pessoas, senão você vai acabar não atingindo o resultado que você busca, que você espera. A paciência, ela é fundamental e ela é primordial quando a gente fala sobre liderança. Então, olha só, hoje eu falei com você sobre 5 desafios que você enfrenta na liderança. O primeiro deles é lidar com pessoas. O segundo é se comunicar. O terceiro é delegar e não colocar a mão. O quarto é lidar com a expectativa gerada. E o quinto é tenha paciência. Vou te dar um exemplo muito prático. Por isso que eu pedi para você escrever para interagir. A maioria das pessoas não teve paciência de chegar até o final do vídeo. E olha que o vídeo é curto. Estamos falando o quê? De 20 e poucos minutos. Elas não tiveram paciência de assistir até o final. Por quê? Porque a ansiedade hoje em dia, ela vem cada vez mais potencializando muita coisa negativa nas pessoas. Então a sua ansiedade impacta diretamente na sua paciência. Você não tem paciência mais de ouvir um áudio. Agora você quer ouvir em 2.0. Daqui a pouco vai estar no 3.0, 4, daqui a pouco não vai estar nem entendendo o áudio. Imagine isso. Olha o quanto a sua ansiedade é potencializada por coisas no seu dia a dia e está impactando diretamente na sua paciência, que está prejudicando a sua liderança. Uma coisa vai puxando a outra. Por isso que eu preciso que você tenha paciência. Deixa eu te fazer um convite. Se você quer avançar, se você já me acompanha, se você quer ir para o próximo nível, Imersão Evolution é o caminho. Então, faça a sua inscrição para você fazer parte de um grupo seleto de pessoas na próxima Imersão Evolution. Então, lá você passa 3 dias comigo. São 3 dias de muito questionamento, muita reflexão, muito direcionamento, muito aprendizado.
3 dias de uma experiência incrível na sua vida, que vai literalmente mudar a sua mentalidade, que vai trazer clareza para a fase de vida que você está e o que você precisa fazer para dar o próximo passo. Imersão Evolution é um local onde você precisa estar. Na descrição desse vídeo tem um link que você entra, preenche as informações e a nossa equipe entra em contato com você. Vou te fazer aqui agora outro pedido. Compartilhe esse link com o máximo de pessoas. Este é um tema que vai ajudar muita gente. Você nunca sabe quem você vai estar ajudando, por isso que é importante você compartilhar. Marca lá no seu Instagram, Cleiton C. Pinheiro, printa a tela, coloca lá, marca para que mais pessoas sejam alcançadas e coloca também um link, ok? Você nunca sabe quem você vai estar ajudando, quem você vai estar abençoando. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.